A gente precisa entender que igreja não é um lugar que a gente vai e sai, mas é uma pessoa que a gente entrou nela e nunca mais nós vamos sair dela, porque igreja é Jesus aqui na terra, amém? E é isso que faz a mudança, é isso que traz essa consciência, porque aqui é só o lugar que nós nos reunimos para celebrar, mas igreja a gente vive todo dia, toda hora, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, amém? E é nele que nós andamos, e através de nós, ele vive aqui na terra. Guarde isso, duas coisas importantes: quando você está em Cristo, você é uma nova, então as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas quando Cristo está em nós, é a igreja viva, é Ele vivendo aqui na terra. Então veja que a igreja tem uma cabeça que é Jesus, mas os pés dela estão na terra, os braços dela estão na terra, todo o corpo dela está na terra, que somos nós que estamos aqui. E ter esse entendimento é que vai fazer fluir aquilo que Deus sempre desejou. O desenho que Deus tem para a igreja e da igreja, ele está na eternidade. Então esse desenho ele já estava no céu. Quando o Senhor está fazendo o homem à sua imagem e semelhança, qual é a imagem de um Deus invisível? O corpo do próprio Filho. Então deixa eu lhe dar uma notícia: você e eu já estávamos desenhados na eternidade, para que nós pudéssemos manifestar a glória dos céus aqui na terra. Então o tempo todo Deus olhava para Jesus, o tempo todo Ele olhava para o Filho, o tempo todo Ele olhava para essa construção. O desejo de Deus é invadir a terra com a sua glória, e Deus, Ele vai construindo tudo isso. O homem cai, e o Senhor vai revelando todo o seu plano, e todo o tempo, esse plano, pastor Fábio, todo o tempo, ele é céu na terra, é sobrenatural. Quando Deus revela esse plano para Noé, Deus revela algo para Noé que não existia. Deus disse para Noé: constrói um barco, e não tinha chuva, não tinha modelo aqui na terra. E eu quero profetizar hoje que Deus vai começar a revelar coisas para vocês que não tem referência aqui na terra. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem muita coisa que nós não sabemos, mas que Deus vai revelar para aqueles que o amam, amém? Aquilo que Deus tem, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Então essa revelação do céu para a terra, Deus quer trazer. Veja, Noé vivia numa região, numa geração corrompida, pervertida. A geração de Caim havia se destruído, e Deus começa agora uma nova geração através de Sete. E através de Sete, Deus começa a se revelar ao homem. A geração de Sete traz Enos, os adoradores entram na terra. Deus trabalha através de Enoque, intimidade tão grande, que céu e terra se conectam, que de uma hora para outra, a figura da igreja arrebatada, que uma hora está, pastor, daqui a pouco já não está, porque Deus o tomou. Se prepare, porque a qualquer momento, o Senhor vai tomar o seu Enoque, amém, querido? Porque Deus está levantando um povo para aprender a andar com Ele, amém? Andar com Ele, andar com Ele. E é interessante que você vê que Enoque, ele viveu 366 anos, é como se cada ano representasse um dia do ano, e ele andou com Deus todo esse tempo, de forma que Deus o tomou. Mas Deus estava apontando: eu estou construindo um projeto, Noé, eu estou construindo um projeto. E guarde isso, toda vez que Deus quer marcar o DNA dele em nós,
e toda a impressão dele em nós é triuna, amém? Ele vai, quando ele cria o homem corpo, alma e espírito, porque Deus é triuno, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando ele manda Noé construir o objeto que seria o instrumento de redenção, ele diz: faz 3 compartimentos, o primeiro, o segundo e o terceiro. E quando nós olhamos a redenção, ela acontece em 3 dias, e o tempo todo Deus está dizendo: eu estou marcando em vocês o meu DNA, a minha impressão, eu estou marcando em vocês aquilo que é céu na terra, para que nada venha impedir de fluir a minha glória através de vocês. Quantos estão entendendo isso? Então isso faz uma diferença muito grande quando nós compreendemos essa verdade em nós. Paulo, o apóstolo, escrevendo em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Veja, não apague o espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham, fiquem com aquilo que é bom. Então, Deus, Ele está dizendo: não viva exercitando a carne, não apague o espírito, não viva de uma forma carnal, viva naturalmente, sobrenatural, porque o Espírito Santo, ele já encontrou morada em você. Amém, queridos? Amém? O Espírito Santo já encontrou morada em você. O que a gente precisa ter em mente é que quando o homem, ele caiu, quando ele pecou, ele morreu espiritualmente, e a alma do homem ficou ligada na carne. Então veja, a alma humana, ela ficou inteiramente ligada nas coisas da carne, nos desejos, nas paixões rasteiras. Agora que nós somos recriados, o nosso espírito é recriado. E qual é o grande desafio? É desacoplar a alma da carne e ligar ela no espírito que está regenerado. É você tirar essa união da sua alma, do centro das suas decisões, da sua carne. Por isso que vocês começaram o ano debaixo de uma campanha de jejum. Posso ouvir um amém? E o que o jejum faz? Mata o que não precisa mais dominar a sua vida. O jejum não melhora seu espírito, o jejum não muda a sua alma, o jejum quebra aquilo que dominava a sua alma, para que ela possa se ligar no espírito, porque o Espírito Santo já morou, e ele fez do seu espírito a sede dele, e aquele que anda no espírito jamais satisfará os desejos da carne. Então fique firme no jejum, porque através do jejum você vai mortificando o seu corpo, e você vai trazendo o alimento do Espírito, para que você se torne alguém ligado nos céus, aqui na terra. Por isso Paulo está dizendo: não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Bill Johnson diz: você precisa conhecer o poder da verdade e a verdade sobre o poder de Deus. Jesus nos enviou para sermos suas testemunhas. O alvo do sobrenatural é sermos testemunhas de Cristo. Atos 1, 8, 9 diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus levado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu na vista dele. O alvo do sobrenatural é também edificar a nós mesmos. 1 Coríntios 14, a parte A diz: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Então veja, o alvo do sobrenatural é que nós sejamos edificados, é que nós possamos ser construídos. E como eu falei para vocês, Deus está construindo esse projeto desde sempre. Deus revela esse projeto a Noé. Lá naquela arca entra uma família, e apesar de Noé ter passado 1 ano ali naquele lugar de redenção, ele não foi regenerado,
E quando ele cai, sai da arca, ele dá lugar ao quê? A carne. A embriaguez está onde? Mas as obras da carne são porfia, embriaguez. Ou seja, o homem que passou um ano vendo o poder de Deus, mesmo isso não foi suficiente para transformar a vida dele, porque transformação só o Espírito Santo pode fazer em nós, e só a obra redentora de Cristo Jesus pode nos fazer nascer de novo. Então esta é uma obra, o sobrenatural é uma obra para a gente nascida de novo. Agora Deus revela essa construção para um homem chamado Abrão. E quando Deus revela para Abrão essa construção, quando Ele revela esse modelo, Ele diz: Abrão, sai da tua terra. Diga comigo, sai. Qual é o primeiro momento para que a gente possa viver o que Deus tem para nós? Sair. Amém? Precisa sair. Não tem como você andar na novidade de Deus com a vida velha que você tinha. Então veja, essa palavra aqui é uma palavra para crentes, porque essa igreja vai viver o extraordinário de Deus esse ano. Posso ouvir um amém, querido? Diga, eu vou viver. Diga, eu vou viver. Não é eu desejo, eu vou viver o extraordinário de Deus no ano de 2025. Esse será o melhor ano de Deus para a sua vida, amém? Esse será o melhor ano de Deus para a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque no meio de tanta catástrofe, o mundo vai ver a construção de Deus na vida da igreja. E muita gente vai se agarrar. Lá em Zacarias diz que 10 homens se agarrarão nas orlas, no manto de um judeu, dizendo: eu quero ir com você. Deixa eu lhe dar uma notícia. Você está falando, mas o judeu... Não, esse judeu se chama Jesus e ele mora dentro de você, e ele vai ser manifestado de tal maneira na sua vida, que os homens vão olhar para você e vão dizer: eu quero me agarrar com você, e eu quero que você me diga para onde você está indo, porque eu quero ir com você, porque eu tenho visto que Deus está no meio de vocês. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Esse é o ano do judeu se manifestar na vida da igreja. Este é o ano de Jesus aparecer e nós diminuirmos. Então, veja, tudo está ligado a isso. Tudo está ligado a isso. Quando Deus fala com Abrão, Deus diz: Abrão, eu quero lhe dar uma referência lá em cima. Então a primeira referência que Deus deu para Abrão foi nos céus. Conta as estrelas dos céus. Tem gente que vai tirar os olhos do chão nesses dias e vai começar a olhar para o alto. Sabe por quê? Porque igreja que fica olhando para a terra perde a esperança. Igreja que fica olhando para as coisas naturais perde a sua vocação de viver milagres. A primeira coisa que Deus diz: antes de você olhar para cá, eu quero que você olhe para cima. Conta as estrelas dos céus, porque assim será a tua descendência. A Bíblia diz que Abrão, ele andou com o Senhor durante aquele processo. Deus foi tirando ele. Por quê? Tirou ele de uma terra de idolatria. O pai de Abrão saiu de Ur dos Caldeus, mas quando chega em Harã, ele começa a negociar ídolos, e ele fica ali. Deus mata ele, e agora diz: Abrão, sai desse lugar, porque eu quero construir algo novo em você. Então, se nós fizermos aqui uma analogia, é como se Deus estivesse dizendo: pizza, enquanto você estiver ligado na tua carne, nas velhas coisas, não dá para você viver o novo que eu estou trazendo para a tua vida. Enquanto você estiver ligado nessa carne, nessas memórias velhas, nessas memórias antigas, não dá. Esses dias o irmão falou para mim: não, porque quando eu não era crente, se alguém fizesse isso, eu falei: vem cá, mas você já é. Por que você ainda tem essas memórias de quando eu não era crente? Porque quem tem esse tipo de memória, ou está com saudade, ou ainda não entende o que é nascer de novo. Vocês estão entendendo isso, queridos? Sabe, o cara dizendo: não, eu não suportava desaforo quando eu não era crente. Ok. Então, e é isso que a gente precisa entender. Se ainda tem essas memórias, ou você não entendeu ainda o que Deus está fazendo na sua vida, ou essa carne velha precisa morrer rapidamente, porque ela ainda está governando a sua alma. Sai. E o Abrão, ele faz essa jornada,
obedecendo pela metade. Por quê? Porque Deus disse para ele: eu vou te dar filhos, eu vou te fazer pai de famílias, de nações. Mas o Abrão, ele tem aquilo que é a humanidade nossa. Sabe aquela coisa do plano B, pastor Fábio? Vai que não dá certo, deixa eu levar meu Ló. E eu quero falar para algumas pessoas que estão duvidando que o plano de Deus vai dar certo na sua vida e estão agarrados com esses véus que não deixa você contar as estrelas, olhar para as coisas lá do céu. Você que ainda está agarrado naquilo que é a sua garantia, eu quero dizer, essa garantia, ela é nada, porque Ló é só Ló. Você acha que é filho, mas não é filho. Ló é só um véu, Ló é só um impedimento, Ló é o que está impedindo você de continuar olhando o extraordinário e o sobrenatural. Ló fazia parte daquilo que Deus estava dizendo: larga, sai, solta, mata essa carne velha. Não tem como viver. Não tem. Então, capítulo 13 de Gênesis diz que houve uma briga lá do Ló com Abraão. Sabe por quê? Porque tem gente que a gente considera, mas eles não nos consideram. O Abraão achava que o Ló era filho dele. Abraão tratava Ló como um filho, mas Ló nunca olhava para Abraão como pai, porque se olhasse como pai, não brigava por causa das coisas, porque quem é filho tem herança. Tem gente que está andando com você, que você considera, mas não lhe consideram, e são instrumentos para manter você longe do extraordinário. E Deus está dizendo: larga, sai, solta e vem viver o extraordinário que eu tenho para a sua vida. Vem viver. Deus nunca prometeu Ló como filho. E por que Abraão achava que o Ló ia ser filho? Porque são essas desconfianças que nós trazemos quando andamos com Deus ainda, Luciano. A gente anda com Ele com o pé atrás. Vai que não nasce, pelo menos eu já tenho aqui a promessa. Quem disse que Ló é promessa? Deixa eu lhe dar uma palavra. Quem disse que essa coisa que você está aí guardando na sua vida, que tem botado você mais para baixo do que para cima, é promessa de Deus? Quem lhe disse? Aonde foi que Deus prometeu isso? Quem disse que Deus lhe prometeu esse relacionamento? Quem disse que Deus lhe prometeu essa sociedade? Quem disse que Deus lhe prometeu essa situação que está mantendo você para trás? Nós vamos viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Vocês já chegaram aqui? Dá um aplauso bem forte ao Messias, amém, queridos? Então, olha o desenho. A Bíblia diz que depois que o Ló se separou do Abraão, Deus chama o Abraão, e o Abraão sobe para a montanha. Você, quando vai a Israel, você percebe que o lugar onde o Ló foi, as campinas ali perto do Jordão, um lugar super fértil. O Ló não é bobo, escolheu o melhor. Aos olhos humanos, parecia o melhor, mas aos olhos de Deus, sempre o melhor é aquilo que Ele preparou para a sua vida. Quando Abraão sobe, Deus disse: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Aonde a tua visão alcançar, é o que eu vou dar para você. Aonde os teus olhos, agora os olhos deles estão abertos. Abre os teus olhos. Agora Deus diz: aonde você olhou, caminha. Então deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite. Você vai caminhar de forma estratégica. Você vai realizar atos proféticos em lugares que Deus está lhe mostrando. Deus vai lhe dar territórios. Você vai andar por esses territórios debaixo de uma direção profética. Você vai trazer o céu para a terra. Você vai quebrar as realidades espirituais, porque nós temos o poder e a autoridade de mudar os céus sobre a nossa cabeça. Jesus disse que tem o céu que é do ladrão, que veio senão roubar, matar e destruir, mas tem o céu daquele que veio trazer vida, e vida em abundância. E nós podemos mudar essas coisas. Agora, preste atenção, capítulo 15 de Gênesis. Passou tempo,
O filho não chegou. Abraão está desistido. Ele está dentro da tenda. E aí ele está considerando, já que não é o Ló, vai ser o Eleazar, porque o Eleazar é fiel a mim. E aí Deus diz: Abraão! Abraão! Sabe por quê? Porque Deus não entra nesses lugares toscos que a nossa alma quer ficar, limitados. Deus não entra nos nossos mimimis, Deus não entra nessas nessas autocomiserações, Deus não entra nessas caverninhas, nesses lugares limitados, onde você está olhando e fala: não, minha vida não tem como, vai ser só problema. Deus está dizendo: sai daí, sai daí. Por quê? Porque você perdeu as referências. Quem olha para o teto da tenda para de contar as estrelas que eu mandei contar. Sai daí. Hoje Deus vai tirar muitos Abrãos aqui. Desculpe a expressão, e abroas. Dessas regiões limitadas. Diga amém. Diga em nome de Jesus. E ele levou Abraão para contar a estrela de dia. Quantos aqui já contaram a estrela de dia? Porque isso não é natural, é sobrenatural. Deus arrebatou Abraão, diz: vem contar a estrela aqui de cima, porque o que eu tenho para você não é daqui de baixo para cima, é de cima para baixo. Se você quer viver o sobrenatural, Deus quer arrancar você, Carla, desse natural, dessa forma pequena, tacanha, que a gente limita o Senhor. E Deus vai revelando tudo. Se você olhar, todas as matriarcas eram estéreis e algumas velhas. Faz uma pesquisa. Sara, estéril e velha, teve filho. Rebeca, estéril, teve 2. A Raquel, estéril, teve 2. A Ana, a Penina dava graça e paz e engravidava. A Ana, coitada, nada. Aí o dia que a Ana entendeu que propósito é maior que a vida, ela foi para o altar e disse: se tu me deres o filho, eu te dou um profeta. Deus falou: era tudo que eu queria. Aí Deus deu para ela o filho e depois abriu a madre dela. Toda vez que ela dizia graça e paz para Eucana, engravidava. Escute, quando você entender o propósito da sua vida, aquilo que é difícil vai se tornar naturalmente sobrenatural na sua vida. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, porque propósito é maior do que a nossa vida. Então Deus não trabalha esse desenho aqui na terra. Quando Ele quer mandar o Messias, Ele não pega uma mulher que tem filhos e nem que é casada. Ele pega uma estéril, porque a estéril, Ele pega uma virgem, porque a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, poderoso. Ele será Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel. É Deus conosco, não é Deus lá e a gente aqui, é Ele conosco. E quando Ele morre e ressuscita, Ele diz: não mais com vocês, mas dentro de vocês, para cumprir a minha vontade. Isso é um desenho. Por isso que esqueça essa história. Nós não estamos formando igreja nenhuma. A igreja está sendo edificada pelo Senhor. Ele diz: eu estou construindo minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, a gente só está aqui porque quem está construindo é o Senhor. Porque se fôssemos nós, muito já teria vazado. Não suportaria as lutas, não suportaria os desafios, não suportariam as críticas, as guerras, as dores, não suportaria. Mas é Jesus que está edificando. E cada vez que nós vivemos desafios, Ele pega e diz: vem cá, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fica tranquilo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque eu estou fazendo a minha obra. E você percebe que em cada momento de choro tem um amanhecer de alegria maior para as nossas vidas. Escute, o amanhecer de um novo dia está chegando para essa igreja, para cada um de nós, porque esse é o tempo de vivermos o sobrenatural de Deus. Mas quem profetiza, edifica quem? A igreja. O alvo sobrenatural
além de edificar a mim mesmo, é edificar a igreja de Cristo Jesus. Também é amar o seu próximo. Atos 4:9 diz: visto que hoje somos questionados em relação ao ato de bondade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, o que Pedro e João estão dizendo é que as pessoas estavam questionando: por que vocês curaram? É amor. O sobrenatural não é para fazer a gente aparecer, é para que Ele apareça e nós possamos morrer completamente, e também é para vivermos plenamente a vida cristã. O poder de Deus, queridos, primeiramente você precisa entender, é para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Tudo tem a ver com Ele, não conosco. Eu quero poder para quê? Eu tenho dito para os irmãos, a unção, ela não existe para proteger o ungido, que a unção não protege o ungido. A unção não protege o ungido. Se a unção protegesse o ungido, Davi não adulterava. Se a unção protegesse o ungido, o Sansão não teria morrido. Porque a unção não é para proteger o ungido, mas para abençoar os outros através do ungido. A unção na sua vida é para tocar outros. A unção, além de não proteger o ungido, não abençoa o ungido. Por quê? Porque o ungido precisa ser ungido por outro ungido. Isso faz com que nós sejamos dependentes uns dos outros. Porque mesmo ungido precisa de ungido para tocar nele. Toque em quem está do seu lado e diga: tem ungido aqui do meu lado. Amém. Glória a Deus. Então, apóstolo, o que protege a minha vida? O seu caráter. O que sobra depois da unção é o caráter. É o que Deus está construindo em nós. É Cristo sendo construído em nós. São as características de Cristo. São as características. Então não se escandalize quando você vê a unção fluindo através de um homem que você diz: mas eu conheço a vida estragada desse homem. Fica tranquilo, deixa a unção fluir e a vida dele deixa com Deus. Porque a unção não é dele. A unção é de Deus. E se Deus precisar, Ele usa até um jumento para passar a unção, para alcançar a vida daqueles que Ele ama. Fica tranquilo. A unção está pronta. Porque a unção vem do céu para a terra. Agora, qual é a responsabilidade do ungido? Se deixar ser transformado. Porque se ele se deixa ser transformado, além dele ser bênção para os outros, ele se torna um testemunho de Cristo Jesus aonde ele estiver. Quantos estão entendendo isso? Então deixa eu lhe dar uma palavra. Não toque na unção. Se você vê um homem que ungido, ele é um profeta, é um pastor, não diga aquele profeta, não, aquele profeta não, porque profecia é unção, e unção vem de Deus e ela está pronta. Aquele Alain, aquele Fábio, aquele fulano, aí sim, você está falando de mim. Mas não toque no apostolado, porque ele não é meu, ele é do Senhor, para abençoar as vidas. A gente tem que distinguir todas as coisas. A gente tem que distinguir, porque quando nós não entendemos, a gente se precipita. Veja, o Davi, ele entendeu isso. O Saul era ungido, é um cara horrível. Um cara horrível. Alguém disse: Davi, Deus entregou o rei nas nossas mãos. Davi disse: está amarrado em nome de Jesus. Se ele fosse crente igual nós hoje, sai fora, rapaz. Longe de mim tocar nesse ungido. Porque em cima desse cara horrível tem uma unção. Deixa que aquele que ungiu desunja ou mate. E Deus matou. Então Davi entendeu isso. Como é que eu vou tocar na unção? Como é que eu vou tocar naquilo que é sobrenatural? Então a gente precisa compreender algumas coisas, porque o poder de Deus é para cumprir os propósitos, e o poder de Deus tem a ver com a unção, porque para viver o sobrenatural, entenda que o combustível do sobrenatural, primeiramente, é o amor. Diga amor. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo
14, versículo 1a. Sigam o caminho do amor. Atos 4, 8 a 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líder do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, de amor em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificados, mas a quem Deus o ressuscitou. Olha o que ele está dizendo: é no nome dele, dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores, não por causa de nós, mas por causa da unção dele que flui através das nossas vidas. A unção dele, é a igreja deixando a unção fluir. O objetivo final não é experimentar o poder de Deus, não é desfilar o sobrenatural como um trunfo pessoal, mas é amar e servir as pessoas, é ser uma boa notícia para alguém que sofre, para aquele que tem uma necessidade, aos que estão cegos para o Evangelho ou para os que estão diante de Deus. Estava falando com o pastor Fábio, nós temos um evangelista na nossa igreja, um homem simples, mas flui através dele uma unção de cura, que é algo assim impressionante. O Roque, Deus tem usado ele para curar muita gente. E o Roque tem uma coisa que eu não tenho a metade do que ele tem: amor pelas vidas. Se eu falar para o Roque agora: Roque, tem alguém enfermo lá do outro lado da cidade, ele diz: me dá o endereço que eu vou lá. Amor. Quarta-feira nós estávamos na quarta profética, e a unção que está sobre o Roque faz ele sentir aonde que estão os problemas nas pessoas. Então quando Deus quer curar um rim, o Roque sente uma dor no rim, ele sente uma pontada no coração, e Deus vai mostrando para ele, e ele, muito simples ainda, ele não se expressa, então ele vem e fala com um de nós. E eu estava ministrando, ele disse: apóstolo, alguém aqui, durante a semana, correu um risco de infarto, e tem uma seta de infarto, porque eu senti agora, adormecendo aqui ao meu lado, e pontadas no meu peito. E eu falei: queridos, tem alguém assim, 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 assim. Daqui a pouco tinha um rapaz jovem que estava começando a frequentar a igreja, ele veio aos prantos. E sabe o que aquele rapaz falava? Eu não conseguia entender o quanto Deus me ama, porque eu tinha certeza essa semana que eu iria morrer, e eu cheguei aqui achando que eu não merecia, e Deus revelou tudo isso. Ele foi lá e impôs as mãos sobre aquele rapaz, e durante a semana aquele rapaz testemunhando como Deus mudou o corpo dele, a vida dele, porque a unção, ela existe para alcançar os outros. Escute, a primeira coisa que a gente precisa entender: quantos aqui vão viver o sobrenatural de Deus? Diga: Senhor, batiza-me com o batismo de amor. À medida que Deus confia a nós alguma coisa, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que Deus nos dá, e essa responsabilidade vem pelo amor. Para viver o sobrenatural, entenda que o sobrenatural é para todos, diga todos, e busquem com dedicação os dons espirituais, 1 Coríntios 14, parte B, Mateus 28, João 14, Atos 1 e 2, Joel 2, são promessas para todos. Diante de qualquer dificuldade ou limitação, nós precisamos lembrar: recebe quem pede. Amém? Eu vou repetir: recebe quem? Recebe quem? Pede. É para todos. Foi Moisés que disse, em Números 11, 29, vieram reclamar para ele dizendo: tem um povo profetizando que não participou da nossa conferência profética. Moisés falou: olha, como seria bom se todo mundo profetizasse nesse arraial, porque se tivesse mais profetas aqui, a gente teria menos problemas nesse lugar. Então é para todos. Deus quer alcançar cada um de vocês, cada um de nós.
sem a manifestação do sobrenatural, a nossa chamada é incompleta, é algo particularmente difícil. Pode ser um convite para você ser aperfeiçoado na humildade. Romanos 12,16 diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quando alguém flui nos dons do Espírito e começa a permitir que a vaidade entre, o caos se estabelece. A humildade nos leva a ter um coração ensinável, a corrigir os erros, quando levamos a aprender uns com os outros e então a crescer nos dons do Espírito Santo. Quanto mais poder, mais humildade. Quanto mais autoridade, mais submissão. É isso que nos mantém fluindo no sobrenatural de Deus. Quantos entenderam isso? À medida que o Senhor for liberando a unção na sua vida, se torne mais servo ainda. Se torne mais ainda ligado no seu discipulado. Porque foi através dessa conexão que fluiu a bênção de Deus na sua vida. Sabe, queridos, uma das coisas mais tristes é quando nós vemos um ungido matando os seus mentores. Apóstolo, como assim? O Saul, ele queria matar o Samuel e matou todos os profetas em Nob, todos os sacerdotes, em Nob. E nós, muitas vezes, matamos os nossos mentores no nosso coração, quando nós começamos a julgar que nós somos melhores, nos esquecendo de que Deus desatou o que nós estamos vivendo, por causa de uma conexão com alguém que agora eu estou dizendo: ah, mas eu tenho mais autoridade do que ele, eu tenho mais poder do que ele, eu tenho mais. Queridos, quanto mais unção, quanto mais poder, mais humildade, porque é isso que vai nos manter cada vez mais fluindo no amor e no poder de Deus. Quantos estão entendendo isso? Deus vai levantar muita gente aqui. E sabe, queridos, Jesus disse: vocês vão fazer coisas. Vocês vão fazer coisas. Fazer coisas maiores torna a gente maior que Jesus. Então, guarde isso que eu vou lhe dizer. A maior bênção de um discipulador é quando vê o seu discípulo fazendo coisas maiores do que ele fez. Mas isso não deixa dele ser pai. A paternidade está sobre a sua vida, a autoridade está sobre a sua vida. Então você vai fazer coisas maiores do que seus pastores. Você vai fazer coisas maiores do que os seus discipuladores. Mas isso não lhe dá o direito de quebrar o vínculo e de achar que você é maior ou melhor. É isso que mantém a igreja saudável. Por quê? Porque o que faz um homem que flui na unção achar que ele é maior que o outro? Está ligado demais na carne, tem que fazer um pouco mais de jejum, matar esse corpo, matar essa carne, mortificar essa vaidade. Porque quanto mais fluímos na unção, mais dependentes de Deus, mais dependentes uns dos outros. Uma das coisas, pastor Fábio, que a gente tem com o nosso discipulador, toda vez que a gente encontra ele, a gente pede: põe a mão na minha cabeça, e a gente diz para ele: ministra a libertação na minha vida. Se tiver alguma coisa, tira. Se não tiver, ISO 9001, está tudo bem. Sabe o que é isso? Eu sei que eu vou continuar fluindo enquanto eu estiver conectado. Eu sei que eu vou continuar protegido enquanto eu estiver conectado. Você está entendendo? E é isso que a gente não pode perder. Porque a igreja, ela vai explodir nos milagres, nos sinais, nas maravilhas. Mas a gente precisa, Elton, sempre ter alguém aonde a gente volta para dizer: no teu nome expulsamos demônios, os enfermos foram curados. Olha, ontem o culto foi sobrenatural, Deus me usou demais. E aí, quando a gente está inflamado, a gente recebe uma palavra como Jesus falou para os discípulos: olha, se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida.
O propósito foi cumprido não para vocês ficarem alegres. A maior alegria é que o propósito só foi cumprido porque meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou conectado. Eu estou conectado. Por quê? Porque essa vida é para cumprir, é para que nós possamos viver esse cristianismo completo, essa igreja completa. Paulo está dizendo: nós trabalhamos, mas a glória é de Deus. Cresça no dom e comece de onde você está. Não tente ser aquilo que você não é, simplifique, Deus vai lhe conduzir. Comece. Entenda, para todos nós. Para viver o sobrenatural, entenda que o sobrenatural flui em um ambiente de liberdade. 1 Coríntios 14, 26 diz: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para edificação da igreja. Ou seja, hoje conversando aqui, o pastor Fábio me mostrando as coisas, eu percebo assim, esse ambiente está preparado para uma explosão de avivamento, porque aonde tem ordem, aonde tem direção, aonde tem alvos, aonde as coisas ficam muito claras. Eu cheguei aqui, eu fui ali no departamento Kids, todo mundo trabalhando, se preparando, a ambiência, o pessoal no estacionamento aqui, tudo louvor, ou seja, tudo preparado para que esse ambiente, ele não seja um ambiente de desordem, mas um ambiente onde vai fluir a glória do Senhor dentro de uma direção. Qual é a chamada da igreja para esse ano? Viva o sobrenatural de Deus. Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer para ele: viva. Mas seja profeta, que se você profetizar desse jeito para mim, eu não acredito. Olhe para essa pessoa e diga: viva. Diga: eu profetizo, em nome de Jesus, que você viverá o sobrenatural no ano de 2025. Quantos recebem essa palavra? Dá um aplauso bem forte ao Messias. Diga: eu vou viver. Amém. Em 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor há, onde Ele está, há liberdade. Você quer ver quando o céu está baixinho, a gente sai do culto dizendo: já acabou? Não é verdade? Você sai de uma reunião dizendo: já? O céu está baixinho. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. O Espírito do Senhor Deus está aqui nesse lugar, queridos. A glória do Senhor está aqui nesse lugar. A liberdade do Senhor, a leveza, essa coisa leve, sem peso. Sabe, nós podemos até errar ao entregar uma palavra de conhecimento, mas se entregamos com humildade, com o objetivo de amar e servir a pessoa sem orgulho, ao reconhecer o que está errado, o Espírito flui, Ele corrige a rota, Ele aponta o destino de volta, Ele coloca tudo de novo no lugar. Nesse texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ele fala que o ambiente de manifestação de dons deve ter organização, para que todos entendam, para que todos cresçam na fé. Nesse ambiente, a organização, ela é importante, mas ela não pode ser um controle ou uma limitação do Espírito Santo nas nossas vidas. Podemos aprender melhor, servir melhor, servir melhor, aprender melhor, errar menos, mas não podemos apagar o Espírito Santo de Deus. Um erro, um exagero, uma infantilidade não podem nos traumatizar, ou paralisar, ou abandonar o mover do Espírito Santo. Eu vejo pessoas dizendo: eu não gosto muito desse exagero. O que para você é exagero? A manifestação do poder de Deus? Você não viu nada ainda. Quando o tabernáculo foi inaugurado, Moisés chamou os sacerdotes, pastor Fábio, pastora Cardene, para entrar e ministrar.
A glória de Deus entrou. E vocês acordaram. A glória de Deus entrou. Sabe o que aconteceu? Todos, diga comigo, todos, foram para onde? Para o chão. Se fosse alguns de nós, está endemoniado? Não. O diabo não derruba, o diabo levanta para fazer orgulhoso. Quem derruba é Deus, para levantar pessoas diferentes. Deus derrubou todo mundo. Eu fico imaginando Moisés, nunca tinha visto aquilo. Aqueles sacerdotes, sabe, Deus inaugurando um tempo novo, dizendo: ei, sou eu. A partir de agora, o comando aqui é meu. Então a gente precisa ter isso em mente. Tem pessoas que, porque viram um monte de exageros, tem medo de fluir. Não tenha medo, deixa o exagero para lá. O mais importante é que a gente tenha liberdade de deixar o Espírito Santo de Deus fluir nesse lugar. A gente precisa ter essa liberdade. Por quê? Porque Ele vai fazer a obra dEle. Uns vão profetizar, outros vão curar, outros vão interpretar. O que não pode ter é a falta de ordem. Por quê? Porque se alguém vier aqui pregando, alguém aqui interpretou? Então cala. Quem está pregando em língua, cala. Agora tem gente que interpreta isso dizendo: não pode orar em línguas na igreja se não tiver interpretação. Não está isso na Bíblia. Ele está dizendo que quem profetize numa língua que todos conhecem. E se profetizar em línguas estranhas, só continue se tiver quem interprete. Então ele está dizendo o quê? Ministração. Mas o ambiente de culto é um ambiente favorável, porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Não tem coisa melhor do que no ambiente de culto a gente estar fluindo e o povo sair edificado e Deus fazendo a obra dele. Alguns vão cair, outros vão ser curados, outros vão ser libertos, porque libertação é para crente, expulsão de demônio é para ímpio, mas libertação é para crente, porque tem coisas na sua vida que ainda precisam ser quebradas. Tem coisas na sua vida que precisam ser arrancadas. Tem limitações na sua vida que precisam ser tiradas. E é nesse ambiente sobrenatural que Deus nos cura, que Deus nos liberta. Por que nós ministramos libertação no encontro só de crentes? Porque libertação não é para ímpio. Libertação é para os filhos. É para os filhos. Libertação, você vai entender o que é libertação quando você olhar João capítulo 11. Jesus chegou, o Lázaro estava morto. E aonde Lázaro estava? Dentro de um sepulcro. Que Jesus disse: tira a pedra. O Lázaro está morto. O que Jesus falou? Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu? Ele saiu da morte para a vida, mas não saiu do sepulcro. Jesus disse: agora vocês entram lá, desamarram o morto, porque ele já está vivo, mas ainda está amarrado. Sabe quem nós somos? Os amigos dos Lázaros ressuscitados, que precisam ser desamarrados, porque se não desamarrar, ele fica dentro do túmulo, com vida, morrendo naquele lugar. Tem muita gente aqui que esse Deus vai desatar para viver o melhor tempo da sua vida, porque a vida de Deus já entrou em você. Ei, Lázaro, sai para fora. Ele voltou da morte para a vida, e agora ele está amarrado. Por quê? Porque ele está no seu corpo com os laços de morte. O espírito está vivificado, mas o seu corpo está amarrado, e agora o Senhor está dizendo: desamarra ele, para que ele possa viver plenamente o propósito, porque um ressuscitado não foi ressuscitado para ficar dentro de um lugar de morte. Eu quero profetizar hoje: Deus vai tirar você desses lugares de morte, Deus vai tirar você desses lugares de prisões, Deus vai tirar você desses lugares toscos, porque o propósito dele com a sua vida
é maior do que tudo que você já viveu. Só aqueles que creem recebem, aplaudam bem forte ao Messias e diga em nome de Jesus, amém. Por que eu chego para o meu apóstolo e diga, bota a mão na minha cabeça? Sabe por quê? Porque se tiver laço na minha vida, eu não quero ficar vivo dentro de um túmulo. Eu decidi. Porque libertação é uma decisão. A porta se abre, eu saio se eu quiser. Libertação é uma decisão. A cura é uma decisão. Jeremias, ele dá o grito: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Sara-me, e eu serei sarado. O Senhor, ele diz para o próprio profeta Jeremias: acabou o bálsamo de Gileade, os médicos de Gileade já não existem mais. Essa é uma pergunta. Acabou o bálsamo, não existem mais médicos. E aí Deus completa dizendo: por que não está curando a ferida do meu povo? Está na hora de lembrar que tem azeite, tem bálsamo aqui nesse lugar. Tem médicos aqui nesse lugar, tem unção aqui nesse lugar, para curar enfermos, para curar depressão, para curar dos medos, para curar de todos os níveis de enfermidade. Deus está dizendo: eu vou levantar um povo liberto, curado, ungido, para viver o extraordinário, porque ainda tem médico aqui na Igreja da Paz, Xoxo de Araguaína, ainda tem unção de Deus, tem bálsamo liberado aqui, para levantar uma igreja viva, vivendo o sobrenatural de Deus. Quantos dizem amém, queridos? Agora, pastor Ricardo, Gileade fica nas montanhas, onde hoje é a Jordânia. Se alguém queria de cura, tinha que sair lá de Israel, doente, ou ia sozinho, alguém carregava ele até o lugar da cura. Olha que interessante. Procure na Bíblia algum lugar que Jesus correu até o enfermo. Geralmente ele diz: tem alguém aqui cansado? Tem alguém aqui sobrecarregado? Vinde a mim. Tem alguém aqui com fome? Tem alguém aqui com sede? Vinde a mim. O Bartimeu, quando viu Jesus passando naquele lugar, e ele viu com os olhos da fé, ele sabia que quem estava passando ali era o Messias, e ele começa a gritar: Yeshua ben Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para tudo, e o que Jesus diz? Manda o cego vir. O que ele disse? Vocês já chegaram aqui? Manda o cego. Mas Jesus, ele é cego. E como que ele chegou aqui? Ele é cego, mas tem boca. Ele é cego, mas tem ouvido. Por que nós usamos todas as nossas habilidades para fazer um monte de besteira? E na hora de buscar o que a gente precisa, a gente limita as nossas habilidades. Então é isso. Manda ele vir. Jesus, ele chega ali perto do tanque de Siloé, tem um cego, ele cospe no chão, desculpe a expressão, faz ali um catarro no chão com terra e passa no olho do cego. Eliane, cuspir em alguém para os judeus era um ato de desonra. E Jesus meteu o cuspe no olho do cego. E sabe o que ele falou? Vai para o tanque de Siloé. Alguém deve ter falado assim: mas ele é cego, se vira, quer cura?
Vai lá. Se nós quisermos viver o sobrenatural, a gente tem que sair desses mimimis. Ninguém me visita, ninguém me busca, ninguém ora comigo. Querido, quando foi que você pagou o preço para mudar de vida? Pastor Ricardo, Jesus ainda deu o nome, não é só ir em qualquer lugar. Tem que ir no tanque do enviado. Lá em Siloé. Tem que ir no tanque do apostolado. Tem que ir no tanque da unção. Dá o endereço. Ah, mas como é que o cego vai achar o endereço? Perguntando, se virando. Eu não sei o que você vai fazer, mas se vire, porque tem uma unção lhe esperando. Ainda tem médico em Gileade, ainda tem médico, ainda tem unção em Gileade, ainda tem coisas tremendas em Gileade. Queridos, você precisa entender isso. A fé nos faz virar aqueles que rompem limites. A mulher do fluxo de sangue, Jesus está conversando com Jairo, diz: Jairo, vamos lá na tua casa, eu vou curar tua filha, vamos lá comigo. O Jairo foi lá e se expôs. Ele se expôs. Jesus disse: então eu vou. Aí a mulher ficou sabendo: ele está passando na porta da minha casa. Marcos capítulo 5, ela disse: se eu tocar na orla do talite dele, eu vou ser curada. Você acha que Jesus não tinha revelação que tinha alguém com iniciativa de ir até ele? Você acha que Jesus não sabia que aquela mulher poderia ser apedrejada se os homens descobrissem que ela era uma mulher menstruada e tocando nos homens? Sabia. Mas ele também sabia que aquela mulher há 12 anos rompia limites para ir atrás de médico. E agora ela tem que romper limites para ir atrás do médico dos médicos. Quando ela é tocada, Jesus diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos dizem: mas como isso? Não, eu senti que alguém arrancou de mim. Escute, esse é o ano de você arrancar de Deus o sobrenatural. Esse é o ano de você arrancar dele. Esse é o ano de você romper todas as coisas, porque o que ele tem é para todos que estão aqui, do menor ao maior, do que chegou ontem ao que já está aqui há anos. É o ano de você romper os limites e dizer: hoje eu serei restaurado. Tocou. E Jesus disse: eu senti. Sabe por que eu estou falando? Porque eu senti que foi arrancado unção da minha vida. Deixa eu lhe dar uma palavra. Arranca a unção do seu pastor, arranca a unção dos seus líderes, arranca a unção, arranca a unção da sua pastora, arranca a unção do seu discipulador, porque tem unção que precisa fluir, e para fluir nós precisamos saber o que nós queremos. Já chegaram aqui? Jesus está numa casa, pregando. Na porta da casa tem 4 homens, carregando um paralítico. Pastora, se aqueles 4 homens fossem como muitos de nós, falava: ninguém ajuda a gente está querendo passar aqui um paralítico. Porque crente é assim, quando está na fila da unção não abre para ninguém, não é verdade? Não abre. Cheguei primeiro, meu filho, eu já estou aqui. E os caras estavam lá na fila da unção, Jesus ministrando, e o pessoal querendo entrar com o aleijado lá. Eu falei: espera aí, ó. Os caras falaram: espera coisa nenhuma, se não dá para entrar por aqui, a gente vai entrar por cima. Mas hoje esse aleijado vai ser curado. Destelhar a casa, descer o cara. Eu fico imaginando aquele cara subindo, pastor Fábio, aqueles 4 subindo com aleijado, alguém dizendo: mas que perigo é esse? Ele vai ficar aleijado se cair daí. Ele já está aleijado. Que perigo é esse? Porque toda vez que você está dando um passo de fé alto, alguém do seu lado vai falar: isso é doidura. Tem gente que é louco, né, pastor Ricardo? E são os loucos que chegam diante do Senhor e Ele diz: a tua fé te salvou. Porque, Luciano, não são só os 4 que são loucos. O aleijado era mais louco. Deixa eles fazer o que fez.
pode fazer. Hoje eu não quero voltar para casa carregado. Quantos aqui estão decididos que não vão voltar para casa carregado? Diga: esse ano ninguém vai mais me carregar. Esse ano eu vou viver o meu milagre. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Isso é tremendo. Uau. Tudo bem que o Fábio me deu tempo, mas eu também não posso exagerar, senão amanhã ele me limita aqui. Nós vamos terminar. Quando o pregador diz que vai terminar, não, mas é sério, nós vamos terminar. Se você quiser viver esse sobrenatural, você tem que se expor. Diga comigo: expor. Olha o que diz Amós 3:8. O leão rugiu, quem não temerá o Senhor? O soberano falou, quem não vai profetizar? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga: profetizarão. Deus está falando, quem aqui não vai profetizar? Ou você se expõe, ou você vai continuar sentado no banco. Ou você se expõe, ou você vai continuar contando a história dos outros e não vai viver a sua história. Ou você se expõe, porque o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor. O leão da tribo de Judá já rugiu, e ele está voltando, queridos. E o Senhor falou, quem não profetizará? Sabe, queridos, experimente orar como Jesus. Dê ordem para a enfermidade. Pare de orar: Senhor, se for da tua vontade. Se você não sabe a vontade de Deus, não ore. Essa oração não funciona. Se for da tua vontade, Senhor, faz isso. O dia que você descobrir a vontade de Deus, ore. Quando chegar aqui, eu preciso saber qual é a vontade de Deus, porque Paulo apóstolo diz que ela é boa, perfeita e agradável. E sabe como que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Diga: renovando essa forma de pensar. O religioso não sabe conhecer a vontade de Deus, porque ele é quadrado, ele vive dentro de um quadradinho. O homem espiritual, a mulher espiritual, ela rompe com todas as prisões da mente, e ela é renovada pela palavra de Deus. O padrão é a palavra. O padrão não é o pastor Ricardo, não é o apóstolo Alain, não é o pastor Fábio, não, o padrão não são os homens, é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa, ela é Jesus. É o verbo que se fez carne e hoje habita dentro de cada um de nós. Amém? Mateus 16:19 diz: eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra já terá sido ligado. Você não tem poder de definir o céu. O céu tem poder de definir a terra. A palavra aqui é: o que vocês ligarem na terra já terá sido ligado no céu. Tudo está pronto nos céus. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe o que Deus está esperando? Que nós tragamos para o tempo aquilo que na eternidade já está pronto para as nossas vidas. É muito tremendo a gente entender isso. E agora eu prometo, terminando, tudo que Deus tem para nós, Ele entregou no corpo do Filho. Ele entregou para quem? Para Jesus, para o Filho. Tudo. Agora, como que eu posso viver o que está no Filho? Trazendo a realidade do céu para a terra, tendo a noção de que a manifestação desse corpo na terra se chama Igreja do Senhor Jesus. E igreja não se manifesta com menos de 2. Igreja não se manifesta com 1. Porque você precisa ligar. Ninguém liga sozinho. Então, a manifestação de igreja começa com 2, 3 ou mais. Então a gente começa a entender que nós vivemos numa unidade, numa interdependência.
Aonde eu preciso da Carla para manifestar céu na terra, a Carla precisa de mim para manifestar céu na terra, que precisamos do Ricardo, que precisamos uns dos outros, amém, queridos? E é isso que em fé nós vamos fazer. Romanos 12:9 diz: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferem dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Atos 8:18 diz: o Espírito era dado com a imposição das... Por que você tem essa besteira? Não quero que ninguém ponha as mãos sobre mim. Como é que flui o Espírito? Aí tem gente que diz: não, eu tenho medo que de repente a pessoa bota a mão em minha mão e passa demônio para mim. Qual é o filho que o pai pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente? Pedindo pão, ele vai dar uma pedra. Quanto mais vocês, que no ambiente de culto está pedindo o Espírito do Senhor, ele vai dar demônio? Você acha que o diabo tem poder para fluir aqui nesse lugar? Aqui tem Espírito do Senhor e nesse lugar a liberdade. Pare de besteira. Deixe de besteira. Então veja, é aí que flui a unção está pronta. E o Senhor quer fluir isso na sua vida. A imposição de mãos fazia o quê? Que o Espírito era dado para aquela igreja, através dos apóstolos que estavam começando. 1 Timóteo 4,14 diz: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética e com imposição de mãos. Agora já não é mais nem dos apóstolos, agora dos presbíteros. Você percebe que está expandindo? Está expandindo, está expandindo. É num ambiente discipulado, é num ambiente de interdependência, onde nós podemos, com imposição de mãos, libertar, curar e liberar unção, para que a gente flua no sobrenatural de Deus. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, ele recebeu dons e o chamado. Cremos que podemos ter um ambiente que promove experiências com Jesus, que mostra o caminho do coração de Deus, que libera o poder de Deus sobre as pessoas. Paulo fala sobre visitar a igreja e compartilhar, diga comigo, compartilhar, dividir alguns dons. Eu quero compartilhar, eu quero repartir. Quando nós falamos de repartir, nós falamos de mãos. Quero repartir, eu quero dar. Precisamos orar uns pelos outros, porque isso libera o fluir do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Escute, bem-vindo à inauguração do melhor tempo de Deus para a sua vida, para o seu ministério.